que não ia funcionar, eu já estava ficando muito apreensivo mesmo. É a minha primeira live, eu faço muita videoconferência e aqui eu tô com essa missão, entendeu? Eu tô aqui no início, a gente tá querendo aqui agradecer a iniciativa do Q3 Cursos Jurídicos, nos professores Tiago Braga, a professora Cristiane Neri, professor Manuel Neri, pela iniciativa da gente debater um pouco de direito e quais são as modificações jurídicas, quais são as alterações, de que forma o direito está auxiliando a sociedade no combate ao Covid-19. Hoje eu vou tentar discutir um pouco, vai ser um bate-bola, um bate-papo assim bem descontraído, mas ao mesmo tempo com bastante seriedade, com meu amigo, professor Alex Taveira, presidente da Comissão dos Estudos Tributários da OAB Paraíba, um expoente do direito tributário paraibano, um excelente advogado, um amigo, entendeu? Então ele vem para somar, ele é da nova safra dos tributaristas paraibanos e quiçá brasileiro, entendeu? É de uma escola muito forte, tem como grande irmão o professor Heleno Torres, entendeu? Então acho que o debate vai ser muito, mas muito bom e a gente vem aqui tentar traçar um pequeno panorama, um curto espaço de tempo, do que já foi empreendido como reforma, como busca de tentar amenizar os efeitos da pandemia na sociedade brasileira. Eu vou aguardar aqui a solicitação do meu amigo Alex Taveira e vou ver para a gente começar a live, tá ok? Tô vendo aqui já muita gente entrando, grandes amigos, entendeu? O Alex aqui já chamou aqui, eu tô aqui aprendendo. E aí, Boa Alex, tarde, meu amigo Adair, tudo bem? tudo bom? Rapaz, você está todo paramentado. Agora eu tô eu tô como professor aí, né, rapaz? Já que eu já fiz isso alguma Meu vez. amigo, está justificadíssimo. Hoje eu tive que dar assim por conta de uma sustentaçãozinha oral que eu tive que fazer aqui. Apanhei para fazer aqui online, mas consegui, graças a Deus. Rapaz, E esse eu aí espero que tenha dado certo, viu aí? deu certo. Eu espero também que dê, mas tudo bem. Boa Beleza. tarde, pessoal. Quero agradecer aí o convite, né, que me foi feito pelo professor Adair, representando aí o Q3 cursos, né, cujos os incentivadores maiores são o professor Emanuel Neri, Tiago Braga, professora Cristiane Neri. São pessoas assim que eu admiro, são grandes professores e profissionais de direito. E falar do professor Adair, para mim, é algo extremamente fácil, porque é o meu amigo, eu o conheço e uma pessoa por quem eu nutro um grande carinho, né? Foi meu professor na especialização em Direito Tributário, então eu guardo com muito carinho todas essas palavras que ele mencionou hoje. Quero saudar aqui todos aqueles que estão aqui presentes nessa live, né? Eu vi aqui, tem Sâmia, né? Sâmia que, professor Adair, nos auxilia tanto, auxilia os contribuintes aqui pessoenses, tá? Lá na parte de Alvará. Então, Exato, o é uma Sâmia nos pessoa ajuda muito, querida exatamente. aqui. Quem não falou com o Sâmia, com Priscila, lá na prefeitura de uma pessoa, exatamente, Verdade, não sabe o que é uma emissão de alvará, né? exatamente, O exatamente. Um nosso abraço querido para amigo André Vieira, queria aqui também mandar um abraço aqui para André Vieira, querido amigo do coração, uma pessoa que trabalha aí contigo, um profissional fantástico. Então, parabéns, Adair, muito feliz de estar aqui contigo, tá? beleza. Alex, o nosso tempo aqui é um pouco, nós vamos tentar traçar um pequeno panorama do que o voltou, voltou. Voltou. Tava Exato, processando. randomizando ali se ia voltar. Pronto, é assim, o que é que acontece? Nosso papo,
ele vai tentar atrasar assim, de forma bem breve, assim, porque acho que é humanamente possível. A gente estaria aqui a tarde toda para tentar traçar esse panorama do que, quais foram as medidas que o governo federal, o governo estadual e os municípios empreenderam para tentar amenizar os efeitos da Covid na sociedade. Por quê? Porque é uma situação totalmente nova, inusitada, é uma coisa que ninguém estava preparado. Entendeu? Assim, todo mundo foi pego de calças curtas, ninguém se preparou. Por mais que a China tivesse passado por algo semelhante, a Itália um pouco antes que a gente não conseguia. A gente sabe que os entraves burocráticos, a própria legislação, nosso processo legislativo, tudo isso carece um pouco de forma. Então a gente precisaria sentir a situação até para ver qual seria o tamanho da gravidade para poder realmente empreender políticas públicas que realmente ajudassem. Entendeu? Verdade. E, assim, o governo federal começou, na minha opinião, assim, de forma tímida ainda. Eu acho que o governo federal, os estados e os municípios, ainda mais, eu acho que pelo fato do pouco poder de barganha econômica, ou seja, eles não são detentores de grandes caixas. Realmente, quem detém o dinheiro, quem é o dono da chave do cofre é o governo federal. Então, a boa parte, ou se não, 90% das ações tem que vir do governo federal. O que é que você acha em relação a isso? Olha, veja bem, daí muito pertinente, né, tocar logo de cara nesse ponto, porque, veja, a crise que se impõe é uma novidade. Nós, né, não tínhamos, assim, passado por uma situação de forma recente em nossa história, por uma situação que exigisse o tamanho de reflexões e cuidados com a atividade tributária como esta que nós estamos tendo hoje. Então, a forma como eu vejo isso, nós temos que encarar sobre a forma de um binômio. Receita, que é a arrecadação, versus faturamento, não é? A medida de isolamento social que se impõe, que é, segundo aí as pesquisas, a forma mais eficiente de reduzir o contágio, de cara, não é, impõe que a produção, as empresas, o funcionamento dessas empresas e o faturamento experimentem uma certa retração, tá? Então, é natural que, num momento como esse, as empresas e as pessoas físicas, inclusive, que pagam seus tributos, né, que têm, não essas obrigações tributárias a saldar, necessitem que o governo, por outra ponta, que quer a arrecadação, claro que todos nós gostaríamos de um cenário ideal, que tudo estivesse na normalidade, mas aí o governo ele precisa implementar uma série de medidas que possa, de uma certa forma, equalizar a relação a preço de hoje. Então, se não está tendo o faturamento que se tinha, qual é a forma de se tributar ideal ou o que seria propício em formas de instrumentos tributários para essa conjuntura que a gente está experimentando hoje? Então, algumas medidas elas já foram tomadas. Eu acho que, a meu ver, como você já pontuou, foram muito tímidas. Foram tímidas por quê? Porque não se tem ainda, eu até arrisco dizer, né? Não se tem ainda dimensão de quanto tempo isso vai durar e qual é, melhor dizendo, a intensidade de afetação desse vírus. Então, por não se conhecer essa realidade, preferiu-se estender aí, conceder um diferimento em certos tributos no prazo de 90 dias, né? O próprio imposto de renda, que a declaração, né, da pessoa do imposto de renda ficaria para abril, agora foi estendida para junho. Então, nós demos um certo prazo para que essas obrigações elas fossem saldadas. Mas, a meu ver, a preço do que a gente está caminhando, né, nós já estamos chegando a maio. Alguns experimentos foram projetados para maio. Abril, março e abril, né? Aí já março e abril já vai começar a pagar em maio. Mas se não houve faturamento em abril, como é que eu vou pagar em maio? Como é que eu empresário, como é que eu vou pagar esses encargos? Exato. E aí uma outra preocupação que deve se ter daí com isso é justamente o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação, sobretudo, o ICMS, né, declarado não pago. A criminalização da declaração não pagamento, que, eu tenho um certo pensar a este respeito. Em outro momento a gente poderia discutir isso também, mas isso só robustece mais ainda essa problemática. Então, a meu ver,
é preciso se pensar em instrumentos tributários para a realidade do hoje que sejam adequadas para que o empresário ele mantenha o seu negócio funcionando, não é? E os empregos, o que é muito importante, certo? Manter os empregos. E também, do outro lado, é importante que a gente também tenha alguma expectativa de arrecadação. Né? Então, acho que a ideia aí é justamente encontrar esse limite entre esses dois pilares, sabe? Eu acho que você foi bem feliz nessa sua colocação, porque a gente tem que ter realmente, como você falou inicialmente, a questão desse binômio, receita e faturamento. Porque você não pode alijar do processo tributário essas duas situações. Se houve diferimento, a gente fala muito dessa questão do diferimento, é porque a gente até pulou alguma coisa, mas o que acontece? O governo federal estabeleceu diferimento para algumas espécies tributárias, como, por exemplo, PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, as empresas que são pelo regime do Simples Nacional, eles têm um deferimento por 3 meses. Foi dado deferimento para o PIS e COFINS para março, abril e maio, não foi isso? Exato. É a portaria 139 de 2020 e a 139. portaria 150. Exatamente. E, assim, e a resolução 152, né? A resolução do Comitê Gestor. Gestor. Isso, exatamente. Essas foram as principais medidas de benefício fiscal para a grande massa, assim foram as de maior espectro, ou seja, foi onde a situação realmente foi dada. Eu sou do Simples Nacional, já recebi o boleto, o pagamento para julho. Aí eu fiquei assim, eu tenho a possibilidade de pagar, disse, rapaz, eu vou pagar ou não, só que eu não vou pagar não. Eu vou deixar para julho, eu vou deixar dele guardadinho, é mais fácil. Ninguém sabe daqui para frente. Tá entendendo? Então tem essas situações. Então a gente tem que realmente ver como vai ser estipulado essas situações, porque eu não sei se a gente pode até começar já a falar isso, existe um ativismo judicial muito grande por parte do judiciário em algumas situações, mas nesse caso ele está sendo bem conservador. Ele está alegando que não pode fazer lei, ou seja, criar benefícios fiscais sem previsão legal. Ele não pode fazer uma situação, ele até alega em algumas situações que por que você quer deixar de pagar o ICMS se você não está faturando? A tendência é você não pagar, porque quem não fatura não paga. Por que você não quer pagar? O imposto de renda também. É sobre faturamento, é sobre receita, então PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, são todos estão atrelados de fato à produtividade da empresa. Ou seja, você só paga se você produzir e vender. Exatamente. Então se você eu não tem receita, eu vou tirar de onde para pagar? Exato, ou seja, já vai cair de todo jeito. Assim, medidas louváveis, como a Prefeitura de uma pessoa fez, que aí já é uma alíquota fixa, né? Que é o valor fixo, né? O valor fixo, que é o ISS do autônomo. Sim. Que aí é o valor fixo, ou seja, se você não está nem atendendo, se você não está fazendo nada, de fato pesa. Mas não está vinculado a faturamento. Agora, eu senti uma certa timidez também por parte da Receita Municipal de João Pessoa quando realizou esse diferimento, né? Porque, enquanto Comissão de Direito Tributário da OAB, nós fizemos um trabalho bacana lá com a Catarina, né, a Natália Kessia, pessoas que eu admiro muito estão lá na nossa comissão, o Lucas, né, e a Bruna. A gente fez, né, junto com a comissão, você também faz parte da nossa comissão, fizemos um pedido dirigido lá à secretaria e ao prefeito para que pudéssemos alongar, né, estender o ISS dos autônomos por um prazo pelo menos de 90 dias. Tá certo? Exato. Mas aí a resposta da prefeitura veio tímida naquele mesmo viés, de achar-se que trata-se de uma situação muito temporária, muito breve, e aí transferiu agora para maio. Veja, a gente já, semana que vem, não é? Já tem que pagar novamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que, e renovo aqui, não é? Se ele, porventura, o secretário aí estiver nos ouvindo, tá? Chegar aos ouvidos dele. Rogamos que o senhor faça uma nova prorrogação, tá? Se não entender aí pelos 90 dias, pelo menos para junho, e se não se normalizar para julho, até que essa situação se coloque no ponto ideal, porque, do contrário, ela se torna insustentável. Ao invés de você ter ali um crédito tributário sendo quitado, você terá inadimplentes. Exato. A verdade é essa. Porque se você não observar, o governo federal ele tem que buscar solução para preservar a empresa. Tem que observar alguma situação, são linhas de crédito,
situações